O ábaco ele é um instrumento de contagem que remonta a mais de 4.000 anos atrás, ali pela região da Mesopotâmia, mas ele é um instrumento que se difundiu por diversas outras culturas. O ábaco ele é considerado um dos primeiros computadores da história. Por que um computador exatamente? Bom, para a gente entender isso, a gente tem que pensar no conceito de número. O que é um número? Um número ele é um conceito abstrato. Ele não mora no mundo físico. Ele é uma forma que a gente criou para representar uma ideia de contagem ou até uma ideia mais complexa. O número, ele precisa, para a gente conseguir manipular esses números, a gente precisa ter uma representação por meio de alguma simbologia. O que a gente conhece, que é mais comum no dia a dia, é o sistema de numeração decimal com os algarismos indo-arábicos, que é basicamente representar o número com um conjunto de 10 símbolos, de 0, que são símbolos 0 até o 9. Então a gente tem 10 símbolos para representar essas quantidades. Só que existem outros tipos de sistemas de numeração. Você conhece, por exemplo, o sistema romano, que utiliza um conjunto de símbolos diferentes do sistema indo-arábico para representar os números. Só que tem uma certa limitação a respeito da representação. Existe uma representação muito extensa. Além disso, a gente tem que considerar que o sistema que a gente utiliza, o decimal, ele é um sistema que é posicional. Isso significa que cada posição do número equivale a uma potência da quantidade de símbolos daquela base. Por exemplo, no sistema decimal, a gente tem 10 símbolos para representar um número. Então, cada casa desse número, ele é uma potência de 10. 10 é a quantidade de símbolos. Por exemplo, 5, o que significa esse 5 aqui? Esse 5 significa que eu tenho 5 vezes 10 elevado a 0. 10 elevado a 0 é 1. Mais 8 vezes 10 elevado a 1, que é 10. 80, 85, o total até agora. E 3 elevado a 2, que seria 100. 3 vezes 100, 300. Então a gente tem, somando esses valores, 385. Essa é uma representação decimal de um número. Como eu falei, existem outros tipos de representação com outros sistemas de numeração. Aqui eu vou apresentar somente sistemas que se seguem um sistema posicional, como eu comentei. Vai mudar só a quantidade de símbolos para representar os números. Por exemplo, o sistema binário. O sistema binário ele tem 2 símbolos para representar os números. A gente tem o 0 e o 1. São só 2 símbolos. Aqui a gente tem uma concisão maior de representação. Aqui a gente consegue representar o número de forma bem simples com 2 símbolos. Mas você pode perceber que o tamanho de símbolos que a gente utiliza para representar um número que é pequeno é enorme. Por exemplo, 385 na base binária é esse número gigante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente tem 8 símbolos para representar um número, que na base decimal tem 3 símbolos. A gente tem o número 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, que é a mesma coisa que 385, só que na base binária. E a gente tem outras bases, como por exemplo a base hexadecimal. A base hexadecimal ela é uma base que tem 16 símbolos para representar os números. A gente tem os símbolos de 0 a 9 e os símbolos de A a F. E o número 385 na base hexadecimal seria o equivalente ao número 181. E outro sistema numérico posicional que a gente pode comentar também é o sistema octal. O sistema octal ele tem um conjunto de 8 símbolos, de 0 a 7. E a representação do 385 nessa base octal seria o número 601. Dito isso, eu queria apresentar para vocês este instrumento que eu comentei anteriormente. O ábaco é uma forma da gente trabalhar com um sistema numérico decimal com um meio físico, com esse instrumento que tem um conjunto de hastes e cada haste tem um conjunto de 10 pedrinhas. O que acontece? Cada uma dessas hastes representa justamente uma casa no nosso sistema numérico posicional decimal. A primeira haste, a gente tem 10 elevado a 0, que é a casa das unidades. 10 elevado a 1, que é a casa das dezenas. 10 elevado a 2 ao quadrado, que é a casa das centenas. E 10 elevado ao cubo, que é a casa das unidades de milhar. Para a gente fazer, eu vou demonstrar uma operação de adição no ábaco. Para isso, a gente precisa primeiro entender como representar um número no ábaco. Eu vou utilizar o 385. Primeiro passo é a gente trabalhar com as casas decimais. Represento 3 centenas, 8 dezenas e 5 unidades. Eu tenho representado o nosso primeiro operando, que é o 385.
Agora a gente vai adicionar 247 a esse valor. A gente pode começar aos poucos, por parte. Vamos começar adicionando a primeira casa, que é a casa das unidades. 7 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. A gente pode acabar de perceber que a quantidade de pedras da casa de unidade elas já acabaram. E para resolver isso e continuar contando, aqui eu já contei até 5. Ainda restam 2 unidades para que eu consiga atingir o 7. Para que eu consiga prosseguir, eu vou utilizar o seguinte artifício. Eu vou agrupar essas 10 pedrinhas em uma única pedrinha de dezena. Isto é, a dezena é um conjunto de 10 unidades. Feito o agrupamento, eu posso continuar a soma. 6, 7. Acabei de somar 7 unidades ao número. Agora eu vou somar 4 dezenas. Uma dezena, acabou a quantidade de dezenas, eu vou agrupar 10 dezenas em uma centena. E aí eu continuo minha operação. Eu já somei uma dezena, 2 dezenas, 3, 4 dezenas. Agora, falta só adicionar 2 centenas. 2 centenas. Então, o resultado de 385 mais 247 é igual a 632. Bom, eu acabei de demonstrar um instrumento que ele é muito divertido de se utilizar, justamente pela simplicidade e o poder de cálculo e da precisão que a gente tem nesse cálculo. É importante justamente para a gente entender a respeito de um número e como ele é representado. Entender que é um conceito abstrato que mora no mundo das ideias e que existem diversos tipos de representação para o mesmo número, tanto através de simbologias quanto através de um meio físico. E o que ocorre, por que o ábaco ele é considerado um dos primeiros computadores da história? O que é o ato de computar? O que realmente ocorre no processador de um computador? Basicamente, cálculos. O computador trabalha com números. No nosso caso, números binários. Tensão alta, tensão baixa, corrente ligado, desligado. Então, são 2 estados mutuamente exclusivos, 0 e 1. E através de um conjunto de circuitos eletrônicos com relés e transistores, a gente consegue montar diversos tipos de estruturas, tanto para trabalhar com operações lógicas, quanto com operações aritméticas, e em computadores mais complexos, até com operações mais complexas, com seno, tangente e outras funções matemáticas. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, escreva um comentário, diga mais ideias de vídeos que você gostaria de saber sobre matemática e ciência da computação em geral, que eu vou adorar conversar com você e posteriormente desenvolver um novo vídeo.